a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, presidente Apóstolo Fernando, vice-presidente Simone Cordeiro de Farias. Estamos aqui no livro de Josué, capítulo 8, versículo 1. Estamos pedindo a vocês, meu povo de Deus. Eu já pedi a vocês, vou parar até de pedir, que não adianta. Vou pedir às empresas que recebem nossos vídeos, que nos dê uma chance, nos ajude. O Carrai, meu nome, Pedro. Como é? Fala. Instagram, o Face. Que nos ajude. Dê a gente mesmo uma oportunidade para a gente pregar o Evangelho de Deus. Vocês que se forem crente, evangélico, espírita, bandista, católico, eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Eu estou chegando a uma realidade que tudo se botar é o mesmo, só muda a coleira, não vou dizer o resto. Mas é a mesma coisa. Então, nós estamos aqui perigoso. Hoje eu vi as Nações Unidas, a ONU, pedindo ao mundo que se prepare com comida, que essa geração vai faltar comida. Vai faltar comida. Por causa da guerra da Rússia, com aquele outro país lá, e o Brasil, que é um país de alta produtividade, também entrando em guerra. Vamos pedir a Deus sempre que Ele nos abençoe. Eu digo a vocês de todo o meu coração, a única pessoa que está pregando a verdade somos nós aqui. É por isso que se levanta muita gente contra nós. Observe a pregação. Agora, eu vou começar. Aqui nós estamos no livro de Josué. Foi quem assumiu o lugar de Moisés. Porque Moisés não entrou na terra prometida. E Josué foi escolhido por Deus para ter a responsabilidade de seguir isso. A cidade de Ai, a destruída. O Senhor disse a Josué, Deus disse a Josué, não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se. Marche contra as cidades de Ai, e entregue em suas mãos o rei de Ai e seu povo, a sua cidade, a sua terra. Deus, entre sobre mim, Pai, o seu Espírito. Eu peço ao Espírito de Deus, Ele penetre na minha vida, na minha mente, por saber pregar o Evangelho. Você fará com as cidades de Ai, com o seu rei, o que fez com Jericó e com o seu rei. Fez o que com Jericó? Acabou a cidade, matou o rei e destruiu todo mundo. Mandado por quem? Por Deus. É certo que desde a vez vocês poderão saquear. Repare, viu? Agora, eu pergunto a você, meu povo de Deus. Preste atenção. Quando alguém, aqui é o cidadão de idade, está aqui mais velho do que eu eu já sou também velho, mas esse é mais velho que eu. Preste atenção. Preste atenção a essa passagem. Você
foram às cidades de Ai, como seu rei, que fez com Jericó, com o seu rei, exalto, que desta vocês poderão saquear. O que é a palavra saquear? Tomar que tinha tudo dentro. E os seus despojos, e o seu gado, ponha emboscadas as cidades por dentro dela. Quer dizer, Deus manda tomar o que é dos outros. Para a gente é correto isso? Pastores? Vocês que estão do outro lado assistindo? Me responda. Nós tivemos essa cultura? Quando faz isso aí, chama de bandido. Chama de saqueadores, não é? Mas a Bíblia não manda. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra as cidades de Ai. E Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhe uma ordem, dizendo: preste atenção, seu homem formado, inteligente, meu amigo Júnior aí, meu filho mais velho aqui, Pedro, Nivaldo, preste atenção. Para vocês verem quantas mentiras pregam aí, né, Júnior? E aí, por que não prego isso? Por que não prega a verdade? Ponha-se de emboscada contra a cidade, por dentro dela. Não se distancie muito da cidade, e toda esteja alerta. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos dela. Quer dizer, eles fugiram, por quê? Porque na primeira cidade eles roubaram a cidade. Carregaram coisa que Deus não mandou eles carregarem. Vocês deixam que saia atrás de nós, até que os tiramos da cidade. Porque dirão então, fugindo de nós, como da primeira vez, assim fugiremos deles. Então, vocês sairão de emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas suas mãos de vocês. Aí me responda, vô. Irmão, não fica difícil para vocês que não entendem a Bíblia, não entendem Deus? Capítulo 8, versículo 8. Depois de tornar a cidade, ponha fogo nela. Faça segundo a palavra do Senhor. Veja bem isto que estou ordenando a vocês. O que é que Deus está ordenando a eles? Que tocasse fogo na cidade. Assim Josué os enviou, e eles se foram emboscadas e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam eles, os anciões de Israel, diante do povo,
contra a cidade de Ai. Então, gente, é o que eu quero dizer a vocês. É o que eu digo sempre ao irmão aqui. O negócio não é como vocês pensam. Não é como nós pensamos. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. E havia um vale entre eles. E a cidade de Ai, Josué reuniu uns 5.000 homens e pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Quer dizer, eles fizeram emboscada, mandada por quem? Por Deus. Vocês acham que o que está acontecendo hoje no Brasil é o quê? Não é emboscada? Não é falsidade? Assim foi disposto o povo todo. O acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. Naquela noite, Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai, os homens daquele lugar se aproximaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel. A batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele, atrás da cidade. Olha aqui, gente. Eu vou dizer até uma coisa aqui que Deus está mandando eu falar. Oh Deus, não sei se fala. Está armada para Lula uma grande emboscada. E Lula caiu dentro da emboscada. Eu tenho pena. Olha aí. Olha aí. Vá para a Bíblia. É, Jesus. Josué e todo Israel fizeram de conta que estava sendo derrotado por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, em Betel, e todos saíram atrás de israelitas e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Olha aí, olha aí, o povo saíram na frente para bater contra Israel, mas era uma companhia do exército que estava ali. Ó, Júnior, olha aí, Júnior, o que aconteceu em Brasília. Olha o que aconteceu em Brasília. Mas por detrás estava outro povo que vinha acabando a cidade. Olha aqui, ó. Preste atenção. Então o Senhor disse a Josué: estende na direção da cidade de Ai e lance que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. Quer dizer, o que aconteceu em Brasília? Tinha gente na frente já fazendo. E por detrás veio os bestalhados e caíram dentro.
mas já era uma armadilha. Aqui é a Bíblia. Olha Deus falando, quando ele diz: e Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então, em busca, se levantou apressadamente do seu lugar e ao estenderem a ele a mão, vieram à cidade e tornaram e apressaram-se e puseram fogo nela, quando os homens da cidade iam se viraram para trás. Olha quanto Deus fala. Tá vendo, meu povo? Aí, para quem não é entendedor, Senhor, Bispo Simão, Deus fala na gente, na palavra dele. Foi tudo uma montagem. Talvez pode ser tirado até da Bíblia. Gente, eita Deus, eu não sei nem o que eu vou dizer. Olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para um lado e nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quer dizer, eles pegaram o povo, botaram uma companhia de exército lá na frente, de guarda. E para eles, o povo estava ali, mas não, foram atrás daquele povo. Aquilo era uma armadilha para os outros entrar. Quando eles desvadiram a cidade, que foram atrás dos outros povos, lá veio o exército de Deus atrás. E tocando fogo e acabando com tudo. Está vendo que a coisa é montagem? Está vendo, Lu? O senhor está vendo que está na Bíblia? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Quando Josué e toda Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, e voltaram e atacaram, e os homens de Ai da cidade saíram, e os outros ao encontro dos inimigos, que assim ficou no meio da Israel, uns de outra parte e outros de outras, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Presta atenção, viu? Deus está falando com vocês para vocês verem o que aconteceu em Brasília. Está na Bíblia. É bíblico. Que eles queriam pegar lá dentro era Alexandre de Moraes e era Lula. E não conseguiram pegar porque eles já sabiam que ia acontecer isso. Certo? Pegaram aqui quem? O rei. O rei besta, no lugar de correr, caiu na cilada. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no campo e no deserto, onde os tinha perseguidos, e todo tinha caído a fio de espada, já estavam mortos todos os israelitas, e voltou à cidade de Ai
e a passaram ao fio de espada, o que moraram naquele dia. Tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai. Mataram quantos? 12.000. Mandado por quem? Mandado por quem, meu povo? Por Deus. E aí, vocês aí vão dizer o que agora? Que prega dizendo que Deus não faz nada disso. O que é, pastores, que tem gente me ouvindo aí? Vocês vão dizer o que é os fiéis de vocês. O que é que vocês vão explicar a eles? Eu mentindo. Fica difícil, não fica? Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Capítulo 8, versículo 27. Os israelitas saquearam para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e reduziu para sempre a um montão, a rainhas até o dia de hoje. Enforcou o rei. Enforcou o quê? O rei da cidade de Aia. Nenhuma árvore. E o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram o cadáver da árvore e jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ela levantaram um montão de pedra que permanece até o dia de hoje. Meu povo de Deus, vocês vão dizer o quê? Vovô? Me responda. Mas o problema está aí. Eu estou pregando certo. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Quer dizer, conferir, confira. É Josué, capítulo 8, versículo 30. A renovação da aliança. Então, Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que estava escrito no livro da lei. Estava escrito aonde? Da lei. Então já existia Bíblia lá atrás, com a lei. Entendeu, Júnior? Mas o povo está pregando? O povo está mostrando a vocês a verdade? Não, então não. A saber, um altar de pedras, tocas, que não tinha sido trabalhadas, com instrumento de ferro sobre este altar, ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram oferta pacífica. Ali Josué escreveu em pedra uma cópia da lei de Moisés, que estava já havia escrita diante dos filhos de Israel. Quer dizer, aquele povo todinho era povo que adorava outros deuses.
Era povo que não era povo de Deus. Deus mandou matar, eliminar. É o que vai acontecer no Brasil. Se prepare, meu povo. Se prepara, Brasil. Vocês vão ver o que Deus vai fazer com vocês. Todos que estiverem mentindo, usando o nome de Deus em vão. Pode se preparar. Deus não é homem que promete para não fazer. Quando ele diz, todo Israel, tanto estrangeiro como naturais, como os seus anciões e os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levaram a arca da aliança do Senhor. A metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade de frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué levou todas as palavras da lei, e a benção e a maldição. Olha aí, olha aí, vou repetir isso aqui para vocês crentes, e vocês não são crentes, vocês são os endemoniados, vocês estão fora da lei de Deus, fora da lei. Quando ele diz, ó, depois Josué levou todas as palavras da lei, e abençoou e amaldiçoou, segundo todo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra, tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. Para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Então foi que aconteceu. Deus mandou ele ler o quê? Tudo que estava onde? Na lei. O que é que eu estou fazendo para vocês? Me responda. Eu estou lendo o que está na lei, que ela não pode ser mudada, nem a Constituição brasileira do país, e nem a Bíblia. Você sabia, vô? Sabia, Júnior? Não pode ser mudado. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em todas as costas do mar grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso. E eram os reis dos heteus, dos amoreus, dos cananeus, dos fariseus, dos aveus, dos judeus. Então eles se ajuntaram de comum acordo de guerra contra Josué e contra Israel. Presta atenção, vocês estão perdendo, viu? Estão perdendo o que Deus fez aqui, o que Deus faz. Deus mostrou tudo aquilo que aconteceu em Brasília. Tudo, foi ou não foi, minha gente? Tu está assistindo? É? E vocês ainda levam as coisas na brincadeira. Ó, vou repetir o capítulo 9 para vocês verem. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do mar grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso.
eram os reis dos Oteus, dos Amoreus, dos Cananeus, dos Fariseus, dos Aveus e dos Jubizeus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Todos os reis. E agora, José? Me responde. Nós, minha gente, estamos tendo uma guerra, filho. E nós agora temos que ser sabidos. Agora começou a guerra. Está ouvindo, seu Júnior? Está ouvindo, tá, vovô? Está ouvindo, tá? Pronto. É bom, vocês estão ouvindo. Mas os moradores de Gebião, ouvindo que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia fora e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odra de vinho velhos, rasgados, cheios de remendos, calçados, sandálias velhas e remendadas. Para atacar quem? Israel. O que é que nós estamos vivendo hoje, minha gente? O que é que a gente estamos vivendo hoje? Me responda. Não é essa mesma coisa, um querendo destruir os outros? Querendo ser mais potência do que outro? Olha, como ele diz, vestido roupas velhas, e todo o pão que trazia para comer era seco e bolorito, fora a Josué no arraial, em Gigal, e lhe disseram, ele e aos homens de Israel. Foram aonde? Aonde o povo de Deus estava. Viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Quer dizer, eles já estavam com medo dele. Sabia que ele ia para lá e ia tomar o reis, tudo. Vê o que ele disse. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morram aqui perto. Como podemos fazer uma aliança? Não podemos. Talvez vocês morram aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Fazer o quê? Senta aí, bebê. Sente. É muito importante isso aqui. Muito bonito. Então disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Quer dizer, Josué, dirigido por Deus, abençoado por quem? Por Deus. Quem vai mexer? É o que eu estou dizendo a vocês aqui. O problema de vocês é que vocês não querem acreditar em Deus. Está ouvindo, boleirinha? Está ouvindo, tá? Você só acredita em Deus se Deus pegar um chapéu desse daqui, cheio de dinheiro, de dólar, lhe der. Aí talvez você ainda acredite, talvez ele não acredite. Porque isso é do ser humano. Está ouvindo, Júnior? Quando ele diz aqui, ó. Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus.
pois enviamos a sua fama. Ó, repare, estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama, tudo que fez no Egito, tudo que fez com os 2 reis dos amorreus, que estava do outro lado do Jordão. Saber se há rei de Herbos, o que o rei de Baza, que estava em Astarate. Por isso, os nossas nações e todos os moradores da nossa terra nos designaram levar com vocês alianças, alimentos para as viagens, e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, fazemos aliança com vocês. Minha gente, muita gente lê a Bíblia. Muita gente, muita coisa pela Bíblia. Sabia, Ju? Sabia, vô? Por que é que eles costuram aliança de um país com os outros? É aqui está dizendo. É medo. Quando ele diz assim, ó, capítulo 9, versículo 12. Estes nossos pães nos pegamos em nossas casas, quando ainda estavam quentes, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora, aqui está ele já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estamos rasgados. Estas nossas roupas, nossas sandálias já envelheceram por causa do longa viagem. Quer dizer, tudo mentindo. Porque com mentira não se chega a lugar nenhum. Eu sei, porque eu já li várias vezes. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Ó, repare, viu? Repare que é onde nós, licença a palavra, e nós se lascamos, todo mundo, porque o que nós fazemos não pedimos a Deus o quê? Conselho. Está ouvindo, jovem? Josué concedeu-lhe a paz e fez com eles aliança de lhe poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Mas eles não confirmaram com quem? Com Deus. É onde nós se arrebentamos. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que confirmar a Deus se é certo ou errado. Ao fim de 3 dias, depois de ter feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que morava perto deles, pois partindo-se os olhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as cidades deles eram Gibeão, Sifira, Beatírio e Querite e Joari. E os filhos de Israel não os atacaram,
porque o chefe da congregação lhe havia jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmuraram contra o chefe. Então todos os chefes disseram a toda a congregação, está vendo? Mentindo que eram de longe. Mentira, gente, tem perna curta. Não mente. Morra no pau, mas não minta. Que a palavra verdade, ela sempre vem à tona. E a mentira, ela se acaba. Nos juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. Isto, porém, faremos e vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. E os chefes acrescentaram, desde que viva, e assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como o chefe lhe tinha dito. Olha aí. Eles foram, eles não tocaram, mas tiveram que acompanhar. E eles foram ser o quê? Rachador de lenha para toda a congregação. E tirador de quê? De água. Passaram a ser o quê? Miseráveis. E aí, meu povo? Vocês brincam com a palavra de Deus. Vocês lá fora. Não brinquem. Olha aí. Josué chamou os Gebianitas e lhe disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que morava bem longe Aqui estão alguns de resultados nós, de uma pesquisa. quando na verdade mora aqui perto? Agora vocês estão sob maldição. Olha aí. Porque mentiram para Deus. Por que é que vocês, porque nós não entra e talvez não consiga a nossa vitória? Porque mente contra Deus e contra a presença de Deus. Entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Deus amaldiçoou eles, como amaldiçoou vocês. Se vocês fizerem coisas o quê? Errada, que não é da vontade de Deus. Capítulo 9, versículo 24. Então ele responderam, Josué, é que foi anunciado a este seu servo como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que ele desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês. E foi por isso que fizemos aquilo. E és que estão nas suas mãos. Trate-nos segundo lhe parece bem e reto. Quer dizer, Deus disse o quê? Que matasse todos eles que encontrasse.
não era para deixar nenhum. Josué já errou. Já desobedeceu a quem? A Deus. Josué fez como tinha dito, livrou-os das suas mãos, dos filhos de Israel, e os mataram. Olha, mataram naquela dia. Josué fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Gente, eu tenho vezes que eu estou conversando com vocês e eu dizendo a vocês, é assim, vovô, as coisas é assim. E tem vejo que se torna chato. E é verdade. Porque eu conheço. Eu sei quem é Deus. Ontem de noite eu tive uma conversa com Deus muito séria. Eu tive, tá? Minha esposa que é testemunha. Não foi, Simone? Muito séria. Eu falei com Deus duro. Sabe por que eu falo? Porque eu ando no caminho certo de Deus. Eu nem vou para a direita e nem vou para a esquerda. Eu vou em frente. Gebilião, santidade por 5 reis. Ó, quando Aduí Zedac, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai, havia destruído totalmente, fazendo com Ai o que o seu rei, o mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei e com os moradores de Gideão, tinha feito paz com os israelitas e estava no meio deles. Capítulo 10, versículo 2 do livro de Josué. Ficou com muito medo, porque Gideão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adoni-Zedac, rei de Jerusalém, enviou mensageiro ao rei de Hebrá, e a Pires, rei de Jati, e a Jafé, rei de Liquis, e de Bi, rei de Edom, dizendo, quer dizer, eles tudo com medo de quem? De Josué. Por que eles estavam com medo de Josué? Porque Josué era valente? Não. Era porque Josué tinha Deus na vida dele. Porque não existe homem valente para Deus. Não existe macumbeiro para Deus. Não existe feiticeiro para Deus. Deus quebra todas as macumbas, todos os feitiços. Não adianta. Mulher de Lula está fazendo macumba dentro do Palácio do Brasil, não, porque seu fim é triste. Não sou que estou dizendo por dinheiro, nem por poder social, não. Eu estou dizendo pela palavra. A palavra diz isso. A palavra diz. Você se prepare. Se prepare. Porque um filho de Deus vale um exército todinho na terra. Não adianta se levantar. Quando ele diz, venha até aqui e me ajunte
vamos atacar Gedeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Olha aí. Porque fez paz. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, rei de Edrom, rei de Janite, rei de Ilaque, rei de Atlon. Eles, todas as suas tropas, vieram e acamparam junto a Gedeão e atacaram a cidade. Veja, muita gente aqui deve estar passando aperreio. Muita gente aqui deve estar dizendo aí fora, do outro lado, não tem jeito para a minha vida. Tem mesmo. Não vai ter. Sabe por que não vai ter? Porque você determinou que não vai ter jeito. Mas se você determinar, como Josué determinou, mandado por Deus e obedeceu a Deus, sua vida vai mudar, pô. Da água para o vinho. Não adianta. Quando ele diz aqui, ó, Josué socorre Gedeão. Os homens de Gedeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gigal, não deixe de ajudar, não deixe de ajudar. Não deixe de ajudar estes servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos e ajunte a nós, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Veja, viu? Presta atenção. Quanto é o poder de Deus. Bebê, para um pouquinho. Então Josué partiu de Gigal, ele e todo o exército, com ele todos os valentes. E o Senhor disse a Josué, senta aí, irmãos, preste atenção, é uma coisa muito bonita isso. O rei de Deus, vê o que ele fez. Está ouvindo? Ninguém não tem que tomar nada do que é do povo de Deus, não, porque quebra a cara. Não tenha medo deles, porque eu e os estrangeiros nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Porque Gedeão era de Deus. Era uma tribo que Deus já deixou aquela cidade ali. Já era protegido por Deus. Josué e os atacou surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite e saindo de Gilgal, o Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gedeão e os filhos perseguidos pelo caminho que subia a Beté, Oró, e os derrotou até a Zecar, Manaquim. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descidas de Ebete, meteorou e o Senhor fez cair do céu sobre ele grandes pedras. Olha aí. Olha aí, meu povo. Ele orou a Deus e Deus fez cair grandes pedras até Azecar e morreram, mas foram os que morreram
pela chuva de pedra do que os que foram mortos à espada pelo filho de Israel. É o que vai acontecer em Brasília. Se preparem, meu povo, que com Deus não se brinca. Não se brinca com o povo de Deus. Aquelas velhinhas que estão orando, que estão pedindo, que prenderam, elas tudo orando, sentadas lá, de joelhos, gritando o nome de Deus. Vocês vão pagar, e é caro. Não brinque não. Com Deus não se brinca. Deus manda chuva de pedra e destrói. Deus manda fogo, como aquele rei que fez o altar e botou lá e meteram água e dizendo que os deuses deles vinham para acender. Oh, Rabachoures, Lamaná. Oh, glória a Deus! E meter oração, e nunca veio Deus para salvar eles. E o homem de Deus estava lá, e o homem de Deus orou, e Deus mandou uma bola de fogo, e pegou fogo, foi dentro da água, e queimou tudo, e queimou eles, e queimou tudo. Não se brinca com Deus, filho. Não se brinca com o povo de Deus. Olha, você brinque com quem você quiser. Não brinque com o povo de Deus, porque vocês são abençoados de Deus. Olha quando ele diz, ó, o sol e a lua se detêm. Capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amoreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença de Israel, israelitas, e ele disse, o sol detém, quer dizer, Deus para o sol. Se Gedeão e vocês a lua parem no vale de Ajalon, e o sol se estiver e a lua parou. Ó, repara, viu? Eu ia parar aqui, mas Deus mandou ler esse pedaço para vocês. Vê o que Deus fez, irmão. O sol determina se Gedeão e vocês a lua parem no vale de Ajalon, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Está vendo quem é Deus? Basta orar, basta pedir. Está vendo, moça? Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou por se pôr quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutará por Israel. Estão entendendo? Estão dando para ouvir? Deus fez o dia crescer para eles brigarem, para a guerra ir. Então Josué voltou ao arraial em Gigal, e todo o arraial foi com ele. Diga amém. Josué prende
os 5 reis e os mata. Então, gente, essa mensagem aqui é para vocês que estão vindo, que estão aqui. Isso é uma mensagem linda. Deus para o céu, Deus para o sol e para a lua. Deus da chuva de pedra, se vocês não entendem. Para aqueles que desobedecem a Deus. Armaram para matar o povo de Deus. 5 reis. E Deus mandou matar tudinho, até os reis. E aí, vocês vão dizer o que estão do outro lado? E aí? Quem está brincando com vocês? Vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está protegendo vocês. Deus está com a mão dele em cima de vocês. Estou vendo aqui, ó. Eu tenho o poder de ver. Eu tenho o poder de ver a mão de Deus. Deus está com a mão sobre vocês que estão do outro lado. Deus vai destruir todos os inimigos que estão contra vocês. Se preparem. Se prepare que Deus vai fazer isso. Todos aqueles que se levantarem contra vocês vão cair por terra. É Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Estou pregando aqui é Deus, porque a palavra aqui é de Deus, que é o Velho Testamento. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induza a cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Ouviram, minha gente? Ouviu, vovô, quem é Deus? Viu o que ele fez? Parou o céu.